Prezado presidente, senador Renan Calheiros, eu gostaria hoje de assinalar aqui a carta que enviei ao secretário estadual da Segurança Pública, Fernando Grela Vieira, nos seguintes termos: senhor secretário, cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, encaminho cópia anexa de artigo da Lavra do professor Dalmo de Abreu do Alari, publicado no Estado de São Paulo, de 12 de outubro passado. A matéria versa sobre o enquadramento de dois jovens, Humberto Caporali e Luana Bernardo Lopes, em crimes tipificados pela Lei de Segurança Nacional, o que caracterizamos como um grande equívoco. Como sabemos, a lista de crimes tipificados pela lei não pode receber interpretação ampliativa, sendo que em tal relação não se encontram os atos de vandalismo supostamente praticados pela dupla de manifestantes. Não podemos conceber que a ação de dois jovens possa lesar ou expor a perigo de lesão à integridade territorial e à soberania nacional, o regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito, ou a pessoa dos chefes dos poderes da União. Nosso país possui legislação vigente, Código Penal e Código de Processo Penal, muito mais apropriada para tratar de questões relacionadas com as ações violentas de manifestantes. Gostaria também de lembrar a Vossa Excelência que estou no aguardo de poder receber o relatório feito pela Corregedoria Militar relativo à apuração dos episódios ocorridos no processo de reintegração de posse da área do Pinheirinho e São José dos Campos, conforme havia sido acordado com Vossa Excelência. Certo de sua atenção para o caso do enquadramento dos manifestantes pelas consequências negativas que podem dele advir, despeço-me cordialmente, senador Eduardo Matarazzo Suplicy. O artigo do professor Dalmo de Abreu do Alari diz o seguinte: no quadro das ocorrências violentas que se registraram em São Paulo e no Rio de Janeiro recentemente, um aspecto particular relativo à busca de punição dos participantes e responsáveis pelos atos de vandalismo provocou a reação entre perplexa e indignada de pessoas que consideraram absurdo o enquadramento de dois dos acusados na Lei de Segurança Nacional, a Lei 7170, sancionada em 1983, na fase final da ditadura militar. Foram publicadas várias manifestações contra esse enquadramento, enfatizando o fato de se aplicar agora uma lei sancionada pela ditadura. Existem aí dois equívocos que devem ser esclarecidos. Em primeiro lugar, é absolutamente equivocado entender que todas as leis sancionadas durante a vigência do período ditatorial deixaram de vigorar no Brasil com a promulgação da Constituição Democrática de 1988. Do ponto de vista jurídico, o ponto essencial é verificar se aquelas leis são compatíveis com as normas constantes da Constituição de 1988. As leis ou os artigos de lei que foram contrários a dispositivos da Constituição perderam automaticamente a vigência e eficácia e não poderão mais ser aplicados. Segundo a expressão corrente entre os juristas, para a aplicação de normas legais anteriores, é preciso verificar se elas foram recepcionadas pela nova Constituição, ou seja, se são compatíveis com os preceitos da nova Constituição. As leis anteriores que não afrontarem as novas disposições constitucionais continuam em vigor e devem ser aplicadas com a mesma força das leis sancionadas posteriormente. Para que se perceba o alcance dessa orientação, basta lembrar algumas leis de grande impacto social sancionadas durante o período ditatorial e continuam em vigência, devendo ser aplicadas normalmente como integrantes do sistema legal brasileiro. Assim, a Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados a bens de interesse público, tem sido aplicada e deve continuar sendo, sem questionamento de sua validade jurídica.
Nessa mesma linha, pode ser lembrada a Lei 7.244, de 7 de novembro de 1984, que dispôs sobre a criação dos juízes especiais de pequenas causas, inovação de grande importância prática. Essas leis, como tantas outras, são absolutamente compatíveis com a nova Constituição e, por isso, mantiveram sua vigência e eficácia, não havendo nenhuma restrição pelo fato de terem sido sancionadas durante o período ditatorial. O outro ponto que merece especial consideração é o equívoco do enquadramento dos atos de vandalismo em disposições da Lei de Segurança Nacional da ditadura, a Lei 7170, de 14 de setembro de 83. Esse enquadramento foi equivocado porque os atos praticados pelos acusados não apresentam os requisitos expressamente fixados naquela lei para a configuração dos crimes. Com efeito, a Lei 7170 define como crimes os atos que se enquadrem numa das seguintes hipóteses: lesar ou expor a perigo, primeiro, a integridade territorial e a soberania nacional; segundo, o regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito; terceiro, a pessoa dos chefes dos poderes da União. Os atos de vandalismo praticados pelos acusados e pelos grupos a que eles estão ligados são danosos para a ordem pública, a convivência civilizada e a integridade do patrimônio público e privado, e devem ser punidos os que deles participam direto ou indiretamente. Mas, apesar da violência, são atos de mero vandalismo e suas consequências são de alcance muito limitado. Não existe a mínima possibilidade de que essa violência primária crie o risco de perda de parte do território brasileiro ou da soberania nacional, de comprometimento do regime representativo democrático, assim como da federação e do Estado de Direito. Tais violências não têm também a mínima repercussão sobre a segurança e a integridade pessoal dos chefes dos poderes da União. Assim, pois, o enquadramento dos acusados nessa lei foi evidentemente equivocado. A punição dos vândalos ostensivos, dos que participam diretamente da prática das violências, é uma exigência da ordem jurídica, assim como a punição dos que, à distância, ocultamente, proporcionam os meios para que eles pratiquem esses crimes. Mas, para a sua punição, poderá ser usada a Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, que define organização criminosa e dispõe sobre o processamento criminal dos delinquentes. A par disso, o próprio Código Penal contém dispositivos aplicáveis a essas ocorrências, como, por exemplo, os artigos 163 a 167, que definem como crime destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, assim como o artigo 228, que trata expressamente da formação de quadrilha ou bando como atividades criminosas. Houve equívoco no enquadramento dos atos criminosos, como também na recusa da validade jurídica de uma lei, porque herdada do período ditatorial. Mas isso não tem nenhuma influência sobre a possibilidade jurídica de punição dos criminosos em benefício da convivência pacífica e civilizada do povo brasileiro. Assim conclui o professor Dalmo de Abreu Dallari, jurista e professor emérito da Faculdade de Direito de São Paulo. Considero esse artigo muito ilustrativo, inclusive para que todos os manifestantes tenham consciência do que diz a lei e sobre as limitações daquilo que deve ser o procedimento civilizado e adequado por parte de todos que se manifestam. Ainda hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Aloysio Nunes Ferreira, com quem nós temos muito aprendido mutuamente, eu aprendo diariamente com ele, no diálogo com Vossa Excelência, mas Vossa Excelência, a certo momento, mencionou que não adiantaria eu propor que estes jovens estejam lendo Leon Tolstói e a história de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King Jr., mas eu quero insistir com todo carinho e amizade, senador
Luiz Nunes, eu acabo de ler aqui as ponderações do professor Dalmo de Abreu Dall'Are, que informa exatamente quais os artigos da lei, não as da ditadura militar, mas as que estão em vigência hoje, que definem como efetivamente a contravenção à lei os atos de vandalismo, de violência, e pelos quais as pessoas têm que assumir suas responsabilidades, poderão ser detidos em tudo. Mas eu quero aqui insistir. Me permite só uma breve parte. Com toda a honra. Eu ouvi o discurso de Vossa Excelência, que Vossa Excelência tem a opinião de que esses atos de vandalismo deveriam ser enquadrados em outra lei, a lei que define a organização criminosa. Eu não nada tenho contra a leitura de da biografia do Mahatma Gandhi, tampouco de Leão Tolstói, da qual sou leitor apaixonado. Apenas acho que eles deveriam ter um tempo para se dedicar a essa leitura com mais tranquilidade, na cadeia, serem presos efetivamente, cumprirem pena com base nesta lei que Vossa Excelência sugere, e com toda tranquilidade, na cadeia, se abeberarem dos ensinamentos de Mahatma Gandhi, de Leão Tolstói, do Martin Luther King e de outros. Apenas isso. Né? Agradeço a paz de Vossa Excelência. Mas eu agradeço sua parte, senadora Luiz Nunes, porque efetivamente o que quero transmitir aos membros dos Black Blogs, dos Anônimos e todos os jovens que têm participado dessas manifestações, primeiro quero ressaltar que a grande maioria deles, sejam os professores lá no Rio de Janeiro, os professores em São Paulo que se solidarizaram com eles, os bancários, os estudantes, aqueles que reivindicam as melhorias de condições ali, inclusive do ponto de vista do meio ambiente, porque a USP Leste está colocada num lugar que se verificou estar contaminado, então precisaria ter um novo local e assim por diante, e gostariam inclusive até que o processo de eleições na Universidade de São Paulo seja um processo de eleição direta e tudo, mas que essas pessoas façam as suas manifestações e reivindicações, como a maioria está fazendo, por meios pacíficos da não violência. E se examinarem a história de Tolstói, as suas recomendações de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King Jr., vão observar que é a forma a mais eficaz que essas pessoas conseguiram comover a humanidade, os povos de seus países para conquistar as metas que tanto queriam, como a independência da Índia, como a lei dos direitos civis, a lei dos direitos iguais de votação, que foram conquistadas finalmente e, sobretudo, por causa desta ação de não violência. Então, eu quero aqui reiterar e quero aqui também explicar a minha disposição de estar em diálogo com estes jovens para transmitir a eles que este é o procedimento mais adequado e natural. E tantas vezes quanto eles quiserem me procurar, como alguns têm feito, e eu inclusive fui a um encontro deles, eu quero estar debatendo com eles, inclusive sobre as formas de transformação do Brasil e aplicação dos instrumentos que possam ajudar o Brasil a se tornar uma nação efetivamente civilizada e justa. Assim, senhor presidente, este é o meu apelo a todos estes jovens que muito justamente querem participar, querem ser ouvidos, mas busquem as formas de não violência. Essa é a minha recomendação. Muito obrigado, senhor presidente.